Olá, meus irmãos, graça e paz, me escutam bem? Joinha? Sim, ótimo, maravilha. Muito bem, graça e paz a todos. Estou hoje falando com vocês de Recife, dando uma pausa aqui na agenda de trabalho para poder estar com os irmãos, compartilhando um pouco mais da experiência para contribuir nessa mentoria, né? Tem sido uma bênção para todos nós. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e pedir aqui licença para eu compartilhar a tela. Se puder me autorizar ali, liberar o compartilhamento. Liberei. Muito bem. Vamos lá. Eu vou fazer um breve repasse sobre a nossa última reunião e aí nós vamos avançar aqui. Bom, se estiverem vendo minha tela, me avisem, por favor. Tá vendo? Ótimo. Então, nós estamos dando sequência aqui ao Capacitando Vencedores, né? Uma série de mentorias. Peço que vocês compartilhem com os conhecidos de vocês nas redes sociais, né? Essa mentoria que tem sido bênção para tantas pessoas, tem aprendido desde bolo, parte de confecção, a participar do e-commerce, né? Como desenvolver negócios nessa área e tantas outras experiências tão enriquecedoras. Também testemunho de alguns irmãos compartilhando o que eles têm vivido como experiência de vida com Deus, né? Eu gostaria de tocar num ponto muito importante. Nós precisamos aprender a viver uma vida bíblica nos dias de hoje. É comum, né, a gente ler na Bíblia a história de tantas pessoas que a gente olha e vê a história extraordinária que eles viveram. A gente vê o começo, meio e fim da história deles, mas a gente está vendo ali uma história resumida, um contexto, aquilo que é mais relevante para o nosso crescimento e aprendizado, aquilo que está na palavra de Deus. Mas os dramas diários e tudo aquilo que aquelas pessoas na Bíblia viveram para alcançar a vida que tiveram no Senhor, não é tão compartilhado de forma tão minuciosa, né? Eu lembro que eu falava para minha mãe, poxa mãe, mas parece que Deus falava tanto antigamente, né, com as pessoas, a gente vê como Deus falou com Abraão, com Jacó, com José e com tantos. Aí minha mãe falou assim, meu filho, você já parou para fazer a conta, para avaliar de quanto em quanto tempo Deus falou com essas pessoas lá na Bíblia? Da primeira vez que Deus falou com Abraão, qual foi a segunda vez? Quando Deus falou com alguém na Bíblia, qual foi a segunda vez que ele falou? Levou às vezes anos, mas ambas as experiências estão na mesma página, então parece que foi num período curto que Deus falava muito com eles. Mas na verdade, ao longo da vida, eles tiveram algumas vezes em que tiveram uma conversa com o Senhor daquilo que é mencionado na Bíblia. E ela disse, hoje nós temos o Espírito Santo em nós, para falar a todo o tempo, né? E aí eu passar, poxa, é verdade, né? A gente parece que Deus fala a todo momento naquele povo da Bíblia e tal, e eles superaram tantas coisas não tendo a igreja, não tendo isso que nós estamos vivendo. Imagina o que nós podemos viver, né? Então, grandes coisas nos aguardam, grandes coisas aguarda você dentro dos projetos do Senhor, e a sua prosperidade, o seu crescimento através dessa mentoria é uma dessas coisas. O Senhor realmente quer entregar ferramentas que te leve a alcançar tudo aquilo para o que Ele te criou, tudo aquilo para o que Ele te desenhou e tudo aquilo que Ele te capacitou. Mesmo que as habilidades aparentemente não estejam aí, mas essa mentoria vai contribuir com isso. Então, que o Senhor possa abençoar. Como oração, eu peço ao Senhor para falar conosco no compartilhamento dessa aula e de todas as outras, que o Senhor possa nos edificar, nos fazer crescer, abrir os nossos olhos espirituais para vermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor nos encoraje a fazer as mudanças que precisamos fazer. Que o Senhor abra o nosso coração e os nossos olhos espirituais para que possamos ver as coisas que precisamos ver, para dar os passos que precisamos dar. Muitas vezes o ver vai ser invisível, mas que o Senhor possa então nos abençoar, nos dar a direção necessária. Que o Senhor abençoe cada um de vocês aqui. Bom, na primeira aula, e o tema da aula, né? Carreira dos sonhos para pessoas improváveis. A segunda aula seria finanças e investimentos internacionais. Nós fizemos uma mudança.
nós vamos para a parte 2 da carreira dos sonhos. A gente andou considerando que as finanças são um tema muito relevante, mas é melhor ter um capítulo para isso num outro tipo de mentoria financeira e também dos cursos de finanças da Videira. Então, você pode procurar depois, né, as oportunidades, os cursos de finanças, mais especificamente para as finanças. E o que é que nós mudamos para essa segunda aula? Nós entendemos que, além do entendimento do que já foi compartilhado, é muito relevante entender o seguinte, tá, eu entendi que eu posso, que o senhor tem coisas para mim, mas como eu parto para a prática? Como é que eu alcanço isso? Então, nós fizemos um ajuste, vou mostrar para vocês já, porque nós vamos fazer essa segunda parte da mentoria. Falávamos, então, sobre a carreira dos sonhos para pessoas improváveis, compartilhei com os irmãos ali, um pouco, né, falando para quem estou falando, né, para todos aqueles que sentem que estão vivendo muito abaixo do que foram feitos para viver, para os inconformados, aqueles que sentem que alguma coisa está errada, eu preciso revolucionar a minha vida, fazer algo diferente para me alinhar com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sinto que o Senhor me fez para coisas superiores, mas não estou vivendo isso. Eu não posso me conformar com a situação na qual estou vivendo. Para os que sentem um profundo desejo de viver uma vida profissional que ainda não viveu, uma vida financeira que ainda não viveu. Para quem sente que está vivendo uma vida profissional e financeira desalinhada com o propósito para o qual foi criado para viver. E para aqueles que entendem que a saúde física e financeira estão diretamente ligados à qualidade de vida profissional. Ou seja, se eu não estiver bem também financeiramente, é muito difícil que outras áreas da minha vida também estejam bem. Uma das maiores razões de estresse constatado por psicólogos e por quem atua na área de comportamento é justamente o desequilíbrio e alguns problemas na área financeira. Então, é importante que a gente cuide disso. Isso está também nos propósitos do Senhor. Falando um pouco de mim, né? Sou Arão Bernardes, empresário no Brasil e no exterior. Eu tenho empresa no Brasil e também no exterior. Sou certificado como CFA Investment Foundation, uma certificação internacional na área de investimentos. Sou o diretor e o principal responsável por desenvolvimento de negócios da Unity Advisors Management, uma das minhas empresas no exterior, faz distribuição de produtos e serviços financeiros para profissionais do mercado financeiro e então essa é uma relação direta com profissionais do mercado financeiro. Eu sou um improvável, posso afirmar aqui, porque eu não estaria em condições de atuar onde eu atuo, mas Deus fez uma grande obra, vocês vão conhecer um pouquinho disso. Me permitiu desenvolver a minha área profissional. Deus realmente me fez enxergar dons e talentos e habilidades com as quais Ele me capacitou. Eu tenho o privilégio de liderar um grupo de consultores financeiros independentes no Brasil e no exterior, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile e outros lugares, e formo uma equipe muito interessante, grande, de profissionais do mercado financeiro internacional. E através dessa empresa, a Unity Advisors, o Senhor me permitiu ser premiado internacionalmente, também no Brasil, mas principalmente no exterior, justamente pela captação de investidores e desenvolvimento de equipes comerciais com alta eficiência, né? E também tem uma corretora de seguros em Brasília, sou corretor de seguros também. E tem uma empresa que nós estamos lançando nos Estados Unidos, que é a MAC Móveis de Design, é uma marca brasileira com mais de 40 anos. Nós estamos internacionalizando a marca, que é um dos negócios que a gente faz em relação aos investimentos no exterior, a internacionalização de empresas. Bom, isso é o que eu faço profissionalmente, mas quem me conhece recentemente imagina que eu tenha tido acesso às melhores universidades, que eu tenha estudado formalmente e feito toda a carreira acadêmica, me qualificado com as habilidades para estar na posição que eu ocupo hoje. Imagina que minha vida foi muito tranquila e não foi bem assim, né? Quem me conhece um pouco mais de perto e um pouco mais de tempo conhece uma história um pouquinho mais dramática, né? Peço a gentileza de vocês de me acompanharem lá no Instagram, né? Arão Bernardes, e a gente tem desenvolvido algumas das coisas que a gente fala, eu acabo postando ali. Estamos profissionalizando um pouco mais, porque como meu público é muitos consultores, meu Instagram não é muito para as pessoas no final, né? Assim, para palestras, para as coisas que eu faço, mas estamos mudando isso, porque eu tenho tido uma grande demanda para compartilhar um pouco mais de tudo isso que Deus tem feito e também dos assuntos comerciais e de negócios. E eu fico disponível para você ali no direct, se quiser trocar uma ideia comigo depois e a gente avança
também por aquele canal, tá bom? Falando um pouco de quem sou eu, né? Alguns de vocês já viram isso, vou pular rapidinho, mas só para recapitular, de uma criança feliz a um jovem frustrado, tentando a vida, revolucionar a vida. Esse aqui lá em Boston, dá para ver que mudei bastante, tinha cabelo, e por fim, vivendo uma vida ali extraordinária, coisas que eram inalcançáveis para mim, sendo premiado lá na Áustria, né, em Viena. Esse é uma das ocasiões em que eu e minha equipe fomos premiados lá. O que veremos na aula de hoje, a gente já viu isso, fundamentos e propósitos, falando muito mais do respaldo, aquilo que Deus te dá como respaldo para a prosperidade, né? E falando de quem são os improváveis. Aqueles que o mundo rejeita, os que o mundo duvida que vão dar em alguma coisa. Talvez seja você que está me ouvindo aqui hoje. Você se sente assim. O mundo te despreza, o mundo não acredita em você, talvez os próprios familiares não consigam ver em você alguém que vai superar os desafios, ou que vai vencer na vida, ou que vai realizar os sonhos que você tem. Eu já fui chamado de doido, de preguiçoso e de sonhador, né? Mas depois, algumas dessas pessoas que me viam dessa forma, eu tive o privilégio de ouvir dizendo: Arão, achei que você era louco, mas na verdade você é que estava certo, né? E vou compartilhar um pouquinho mais disso com vocês. Mas é importante a gente entender qual é a autoridade que eu tenho para tudo isso, eu ou você, para prosperar, para viver, vou dizer aqui, uma vida dos sonhos, uma carreira dos sonhos. Primeira coisa, que Deus dá uma bússola para nós, né? E essa bússola você precisa identificar. Lá em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Primeiro, a vontade do Senhor é boa, boa, perfeita e agradável. Nunca duvide disso. Agora, o que a gente precisa é entender aquilo que o Senhor despertou no nosso coração como desejo, que então vai ser essa bússola que nos direciona a carreira que o Senhor tem para nós. Ele já pôs no seu coração. O que o Senhor quer com isso? Que você desenvolva uma intimidade, relacionamento com Ele, que te dê a coragem para simplesmente dar o primeiro passo e avançar nas mudanças necessárias, como Abraão fez, voluntariamente, ou como Jacó viveu, tendo que sair fugido, ou mesmo como José, que não saiu nem fugido, nem voluntariamente, ele foi na marra, né? Mas se o Senhor tiver que te mandar na marra viver algumas coisas, ele vai. Agora, se você preferir ficar na zona de conforto, o Senhor também vai te deixar, desde que isso não comprometa os propósitos do Senhor, que diz a Bíblia, não podem ser frustrados. Portanto, nem por mim, nem por você. Mas lá em Provérbios 23:7 também diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Uma coisa importante aqui na primeira parte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E aqui vem uma pergunta: como você se imagina na sua alma? Como é que você está imaginando? Você está deixando o Espírito Santo te fazer imaginar, e eu vou trocar essa palavra por visualizar, o futuro que ele tem para você, porque o Senhor já conhece o seu futuro exatamente como vai ser. Ou como poderia ser em alguns casos. E o Senhor te inspira. Se você conseguir entrar no mundo das coisas invisíveis, que é o mundo da fé, o Senhor te faz enxergar, visualizar os processos necessários para alcançar aquilo. Então é importante entrar no mundo das coisas invisíveis. Feche os olhos, ore, entre na presença do Senhor, sempre que necessário, pedindo: Senhor, me dê uma direção. Qual é a vida que o Senhor tem para mim? Se você for capaz de enxergar a vida que você desejaria viver lá na frente, muito provavelmente é porque aquela é a vida que o Senhor tem para você. Aquele ou aquela é você. O que falta é passar pelos processos. E o que é que nos leva a viver uma vida frustrante ou impedir-nos de alcançar tudo aquilo para o que o Senhor nos fez? É justamente fugirmos das dores dos processos. Mas, meu irmão e minha irmã, sem as dores do processo, não haveria parto. Então, as dores do parto, os enjoos do parto, todo o processo para dar à luz são incômodos, sim, são até sofrimento de alguma forma, mas eles compensam pelo resultado. É isso que o Senhor tem para você. Vou te deixar um conselho: não fuja dos processos, pelo contrário, seja alguém que está sempre prospectando os processos necessários para as transformações que Deus tem para a sua vida. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor te ama. Ele tem coisas para você que você ainda não viu, nem viu, não ouviu, não viu e jamais penetrou no seu coração. Mas se você conseguir entrar nesse mundo da fé, você vai ter uma percepção, ainda que superficial, daquilo que ele tem para você. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que o que você vai ser capaz de visualizar no futuro, e muitas vezes é isso que já está no seu coração, é muito maior do que talvez o que você viva hoje. Mas é muito menor do que tudo aquilo que ele tinha para você.
Por outro lado, lá em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o esperam aqui não é de parar e ficar esperando, não. É de expectativa. A certeza das coisas que você tem expectativa de alcançar. E a convicção dos fatos que você ainda não viu, mas já enxerga nos olhos espirituais. Que o Senhor te abençoe e abra os seus olhos e te capacite a enxergar o seu futuro, mas também os processos necessários para chegar lá. Os improváveis, já falei disso com vocês. Seja inconformado, revolucione a sua vida. É um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. É muito importante que você entenda qual a visão de si, a visão que Deus tem de você. Além de filho, o Senhor tem de você uma visão de representante da vida com Deus. Um representante do reino. Então você, como representante, é um embaixador do reino de Deus. Como embaixador do reino de Deus, você representa esse reino. Se você representa esse reino, o seu estilo de vida precisa estar condizente com esse reino. Então você representa no seu estilo de vida também. Como é que é o seu estilo de vida hoje? Como é que você vive a sua vida? De forma relapsa em relação ao que Deus tinha para você? Vive na zona de conforto, fugindo dos processos? Ou você realmente se entrega ali para que a sua vida seja uma vida que todos possam olhar e ver a sua história e falar, cara, Deus agiu na vida dessa pessoa. Só Deus para fazer o que aconteceu na vida do fulano ou do ciclano. Tá? Então que o Senhor faça isso. Lembre-se, você é representante desse reino. Portanto, embaixador do reino. Se é embaixador, você vive o estilo de vida do reino. Você é sustentado ou sustentada por esse reino também. O embaixador dos Estados Unidos, da Inglaterra ou qualquer outro país, ele recebe, normalmente, vamos pegar aqui o representante dos Estados Unidos. Quem está na embaixada americana recebe em dólares. Qual estilo de vida ele vive? A vida que ele representa da cultura norte-americana. E determinadas regras e leis funcionam para ele diferente, porque ele é um diplomata, um embaixador, ele tem determinadas proteções ou imunidades. É interessante pensar que é para isso que o Senhor nos chamou e ele nos identifica dessa forma. E está escrito ali em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ou seja, quem te enviou? Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. O exortar aqui é alertar, é repreender, é encorajar, é ser representante. O Senhor vai te levantar para repreender, para exortar, para motivar, para encorajar e para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Não duvide. A sua história importa muito para o Senhor. E é bom que você faça uma oração e diga, Senhor, seja o dono da minha história de vida. Que o Senhor seja visto na história da minha vida. A minha história é tua, Senhor. Faça essa confissão, faça essa oração. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual que é o nosso papel no final? O Senhor vai entregar pessoas para o relacionamento com você. E no fundo, e no final das contas, o que o Senhor quer é que você, através da sua história, possa testemunhar desse amor de Deus, compartilhar e mais pessoas se juntem a esse reino, essa intimidade com Deus. Não é fácil esse processo, não foi para Abraão, não foi fácil para José, não foi para Jacó, mas todos tinham um sonho que os movia. Então, recapitulando, busque em primeiro lugar o reino de Deus, naquilo que você está fazendo, naquilo que você vai fazer daqui por diante em busca da carreira dos seus sonhos, que talvez você ainda nem saiba que existe. Eu costumo dizer que quando eu fui contratado e comecei a mergulhar na carreira que eu tenho hoje, né, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, eu vi a história dessas pessoas e eu achei fascinante, né, a história deles. Mas tem uma coisa que o Senhor me alertou. Assim, para que você quer prosperar? Né? E eu entendi que eu podia buscar em primeiro lugar o reino de Deus também na minha vida financeira e na minha vida profissional. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, meu filho, você é um menino de Deus, né? Você é tão abençoado, canta no louvor da igreja, lidera os jovens. Nossa, você é uma bênção, meu filho, né? Prega tão bem. Pena que os trem não dá certo para você, né, meu filho? Imagina você ouvir isso. Pena que os treinos não dá certo para você, né? Que pena que as coisas não funcionam para você. Que pena que você não prospera. E eu entendi, falei assim, Senhor, alguma coisa então está muito errada nisso. Como é que eu sou tudo isso que as pessoas disseram que eu sou diante do Senhor, mas as coisas não dão certo para mim? Tem alguma coisa errada, eu quero entender o que é. E eu comecei a entender algumas coisas realmente. E eu digo para vocês que o que Deus quer de nós e quer de você é essa relação de intimidade. Pergunte ao Senhor. Por que algumas coisas não estão batendo, não estão alinhados na sua vida?
E a palavra aqui diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A sua estabilidade financeira, sua capacidade financeira, sua felicidade, sua alegria na sua carreira profissional vai depender disso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa parte dos seus recursos, aquilo que você ganha, invista no reino, devolva para o reino, seja dizimista, oferte. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, faça. Porque o Senhor quer te levantar para financiar também a expansão desse reino. Eu te pergunto, qual o propósito da sua prosperidade? Há razão para Deus te prosperar? Pensando no reino? Você cumpre um papel de contribuir para o reino do Senhor? Não que o Senhor precise da gente. Na verdade, Ele nos dá o privilégio de participarmos de tudo isso. Financeiramente é uma delas. Mas mais do que isso, quando você pega os seus recursos e você consagra ao Senhor através dos dízimos e ofertas, você está dizendo para o mundo espiritual quem manda em quem. Quem é dono disso tudo? Quem é que pode guardar o que vem para sua mão? Quem é que te abençoa e multiplica a sua semente? É o Senhor. Na verdade, dízimos e ofertas são uma confissão e, além disso, são ações de graça. Ou seja, você é tão grato ao que Deus tem feito por você, tão grato ao Senhor, que é inevitável. Você precisa retribuir de alguma forma como ação de quem é grato por tudo que está acontecendo. Louve ao Senhor na sua vida com todos os seus bens, todos os seus recursos, com a sua inteligência, com a sua prosperidade, com a história da sua vida. Para onde você está indo? Falei um pouco sobre isso. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? A famosa historinha lá de Alice no País das Maravilhas, quando encontra com o gato e pergunta, e para onde eu vou? Que caminho eu pego? E o gato pergunta, para onde você vai? E ela diz, não sei. E o gato responde, se você não sabe, qualquer caminho serve. Eu te faço essa pergunta. Na verdade, muitas vezes nós somos confrontados com ela. Para onde eu estou indo? Se você não tem um plano, se você não tem um projeto, você vive uma vida vitimista, uma vida acidental. E deixa eu falar uma coisa. Não existe vida acidental para aqueles que amam o Senhor. Porque eles podem sentar-se diante de Deus e falar, Senhor, revela para mim o caminho. Nós vamos falar sobre isso. Quem não tem um caminho se perde tentando achar um rumo. Vai sendo vítima de um monte de pessoas, de um monte de processos, vítima de empregos que te atrasam na vida, vida de hábitos que te atrasam na vida e te seguram. Né? Não deixe que você seja afetado por não saber para onde vai. Saiba para onde vai. Se você não sabe exatamente para onde, deixa Deus te dar um sonho como deu para José. O Senhor deu um sonho que não era especificamente narrando tudo o que aconteceria na vida dele, mas deu uma percepção. E deixa eu falar uma coisa para você. Sensibilize o seu coração e a sua mente. Deixa o Espírito Santo te dar a percepção da grandiosidade dos lugares onde o Senhor quer te colocar. Se você entender isso, os processos vão ser mais fáceis de você passar por eles. Lembrando que o Senhor te entrega uma espada numa mão e um escudo na outra. O que significa isso? Você ataca, você se defende, obviamente, mas você também ataca. Muitas vezes na batalha você vai ter que cortar cabeças de inimigos. E você vai entender o que isso significa na caminhada. Talvez o inimigo seja um hábito. Talvez o inimigo seja falta de disciplina. Talvez o inimigo seja realmente pessoas que o diabo tem usado para te cercar e te colocar para baixo. Você vai ter que fazer mudanças muito relevantes se quiser, de fato, viver uma carreira dos sonhos, as finanças dos sonhos e o estilo de vida que o Senhor tem para você. E aí você precisa se perguntar, quem me inspira? Na história de quem? Quem tem o estilo de vida que eu gostaria de viver? No meu caso, eu olhava ao redor e falei, não é quem vive como funcionário público. Minha mãe foi funcionária pública, foi uma bênção, ela nos sustentou assim, mas eu percebi que eu não queria aquilo. Aquilo não era para mim. Então, uma coisa importante, eu identifiquei o que não queria para minha vida. Em seguida, eu comecei a pensar em quem me inspirava. Eu via que os empreendedores, os empresários, me inspiravam muito por quê? Porque eles é que tinham os carros bacanas, eu via trocando de carro quando queria, tinha uns carros massa, né? Carro legal. Porque eles viajavam e eu via aquilo e falava, cara, é essa vida que eu quero. Eu morava em casas maravilhosas e na vida que estava mais ou menos reservada para a minha vida ali, para mim, eu nunca chegaria naquilo. Mas se fosse para pensar na vida que eu gostaria de ter, eu queria ter uma vida que eu via alguns empresários e profissionais liberais vivendo. Então foi muito importante aquilo para mim. Eu conheço pessoas que são muito bem-sucedidas numa carreira pública e são apaixonadas por isso e servem o país e servem as suas famílias, sustentam a família. Assim, eu tenho familiares, por exemplo, que são muito felizes e são representantes do reino de Deus como profissionais no serviço público. E louvado seja o Senhor pela história que o Senhor está escrevendo na vida deles. Mas eu precisava entender que não era o meu caso, senão eu ia sofrer demais indo para o caminho errado. Quais os propósitos na sua prosperidade? Deus tem razão para te abençoar?
Entendendo tudo isso, a gente vai para a segunda parte, né? A carreira dos sonhos para as pessoas improváveis. Tá, Arão, e as práticas? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Meus irmãos, a primeira coisa é, se não houvessem limites, qual é o estilo de vida que você gostaria de viver? Se não houvesse barreiras, como econômica, não importa se você tem ou não tem recursos financeiros, barreira social, cultural, ou acadêmica, ou geográfica, não importa se você nasceu num bairro simples, numa cidade mais simples, de origem pobre, humilde, se você estudou, não estudou, o caminho formal da educação formal, né, ou acadêmica, se você não passou por aquilo que José supostamente teria que passar, ou qualquer um teria que passar para sentar no trono do Egito, se você não passou pelos caminhos formais, não se preocupe. O Senhor vai te levar por caminhos alternativos, como fez com José. Eu vou repetir. Você poderia seguir uma carreira normal, fazer todos os cursos, se formar primeiro grau, segundo grau, curso superior, mestrado, MBA, doutorado, tudo que você quiser e alcançar posições. Mas você também pode fazer o que precisa ser feito, ainda que seja isso, mas também acreditar que há caminhos alternativos. Eu conheço muita gente que tem mestrado e doutorado e não conseguem uma profissão que os deixe felizes. Vivem angustiados porque nem têm recursos financeiros para se manter. Então, não é porque eles se formaram que são bem-sucedidos. Por outro lado, nem todo mundo que não se formou também não vai ser bem-sucedido porque não se formou. E aqui eu quero dizer, então, que o que o Senhor me disse quando ele me fez essa pergunta, se não houvessem barreiras, qual estilo de vida você gostaria de viver? O Senhor estava me arrancando de um quadradinho, de uma caixa, e dizendo, vamos lá no seu futuro. Vamos lá que eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Se não tivesse barreiras, qual vida você gostaria de viver? E eu pensei muito sobre isso, me enxerguei lá na frente, falei, poxa, eu queria isso, aquilo e etc. Quero conhecer outros países, falar outras línguas, ganhar muito bem, formar uma família, ter amigos fora e um monte de outras coisas, né? Não ter limites de ganho, ser capaz de ganhar tudo aquilo que o Senhor me capacitar para ganhar. Não quero esperar férias para viajar, quero viajar quando eu quiser. Eu quero poder comprar tudo para os meus filhos, mas não comprar porque eu não devo, não porque eu não posso, e coisas assim. Depois o Senhor me fez uma outra pergunta. Se não tivesse essas barreiras, quais profissões te dariam esse estilo de vida? E agora vem um ponto muito importante, como o ponto inicial dessa nossa conversa de hoje. Quais profissões dariam a você o estilo de vida que você gostaria de viver? Então, uma breve pausa aqui, em fração de milésimos de segundos, se você fosse responder isso aqui para o Senhor, como seria? Senhor, eu queria que a minha vida fosse assim. E aí ele te faz uma segunda pergunta. Quais profissões te dariam esse estilo de vida? E você vai perguntar, das profissões que te dariam esse estilo de vida, qual delas realmente você seria um apaixonado se pudesse escolher? No meu caso foi comércio exterior. Eu descobri que mesmo aquilo que era uma paixão, que virou uma paixão, que virou a razão dos meus estudos, das informações que eu fui buscar, da capacitação que eu fui buscar para ser alguém na vida, e para realizar os meus sonhos e projetos de vida, finalmente realizar meus sonhos, Deus só usou como catapulta, como uma plataforma para que eu me capacitasse para aquilo que ele realmente faria no futuro. Eu me capacitei, tive uma empresa de comércio exterior, entrei para esse universo, que já era algo extraordinário, apesar de que eu ainda não estava ganhando tão bem, vivi experiências bacanas, mas um dia o dono de uma seguradora me encontrou, conheceu minha vida, minha história, me contratou como executivo nessa área de seguros internacionais e investimentos, e eu era o executivo responsável pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Comecei a viver os meus sonhos, foi ali o meu momento, José, e naquele tempo eu comecei então a viver experiências que até então eram quase que impossíveis até de sonhar, mas eu fui capaz de entrar no mundo das coisas invisíveis, o mundo da fé, e visualizei isso tudo, e o Senhor começou a me fazer viver aquilo, e foi uma longa história até chegar em tudo que eu tenho vivido esses anos. Só para dar uma informação para vocês, dentro de tudo isso, né? Hoje eu conheço 38 países, tem países que eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui, tem países nos quais eu fui premiado em eventos de premiação internacional. Então, aquilo que era sonho virou uma realidade, mas eu posso te afirmar que a realidade do que eu vivo hoje é ainda maior do que aquilo que eu fui capaz de sonhar. Eu vou repetir. O que eu vivo hoje é ainda maior do que eu fui capaz de sonhar. Por isso aquela palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certa vez em Londres, contei isso para vocês,
estava com um grupo de clientes e consultores, e lá num dos bancos de investimentos, uma gestora, eu me deparei com uma cena igual à que eu havia vivido lá em Boston, em 1994, quando eu estava lá na empresa com um amigo, e aí eu vi as pessoas trabalhando e eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui nesse país, eu acho que eu vou ralar demais, vou sofrer muito, mas eu gostaria de ser tão bem sucedido aqui nesse país, como a minha mãe me recomendou e me abençoou para ser, que um dia eu gostaria de ter um emprego como esse. Então, 22 anos depois, eu estava em Londres, com um grupo de clientes e consultores, e de repente eu estava na sede europeia dessa mesma empresa, dessa mesma gestora de investimentos de Boston, nos Estados Unidos, lá em Londres, numa sala muito parecida. E quando eu me enxerguei, quando eu vi aquilo, eu fui impactado, porque na hora eu lembrei dessa minha oração lá em Boston, e um versículo veio à minha mente, esse, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E na sequência o Espírito Santo me disse, meu filho, você queria um emprego como esse. Eu te coloquei numa posição muito superior. Porque eu é que capto investimentos para aquelas pessoas, aqueles funcionários administrarem. Então o Senhor me colocou numa condição diferente, não de funcionário, mas de alguém que a empresa prepara um banquete para receber, porque sabe que nós somos pessoas que levamos investidores para os seus fundos de investimentos. E naquele momento, uma das pessoas que me acompanhava em Londres foi justamente esse meu amigo que me recebeu lá em Boston, em 1994. 22 anos depois. Ele era meu cliente, estava fazendo uma transição de carreira, ele ia trabalhar conosco. Hoje ele é meu sócio na empresa de móveis de luxo lá em Miami, né? A gente está abrindo agora em janeiro. Então, mais de 22 anos, 26 anos depois, nós continuamos caminhando juntos, fazendo parte da história uns dos outros. O Senhor vai te dar conexão com pessoas que vão ser seus amigos, melhor amigo da infância que você só fez na vida adulta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que você percebe que a conexão foi do céu, o Senhor vai abrir portas para você. Ele é quem vai te colocar diante das pessoas que precisam te conhecer e vai abrir portas para você. Talvez você não enxergue uma vida de sucesso no futuro porque você não vê caminhos. Você fala, poxa, mas eu não conheço ninguém. Não conhece hoje, não conhece agora. Mas à medida que você caminha em direção àquilo que o Senhor tem para você, o Senhor vai te colocar diante de pessoas que você hoje talvez nem se qualifique aos seus olhos para estar junto delas, né? O Senhor vai abrir portas, as santas conexões que vêm dele. Ele vai te colocar diante do padeiro mor, do copeiro mor, como fez com José lá na prisão. E o Senhor deu a José a revelação do sonho do copeiro mor, que 2 anos depois se lembrou dele diante do faraó e o apresentou para Faraó para interpretar os sonhos. Você não sabe quanto tempo vai levar. Quero dizer que às vezes parece uma eternidade o tempo de espera para você alcançar o que o Senhor tem para você. Durante o processo, você fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu não estou perdendo tempo? Mas se você tiver nessa intimidade, o Senhor vai te dar convicção, que te dá encorajamento para perseverar nesse trajeto, nessa jornada de alcançar e de construir a vida que o Senhor tem para você. E aí sim, você vai conhecer pessoas. Falando especificamente desse ponto, nós vamos entrar já na questão prática. O que eu posso fazer para começar a viver essas coisas? E só como um dos exemplos, eu comecei a ser piolho, né, de eventos que tinham a ver com aquilo que eu queria viver na época de comércio exterior. E eu estava em Nova York, trabalhava em Boston. Eu lembro que eu era garçom nessa época, estava trabalhando de garçom. Então, quinta, sexta, eu estava ali sábado trabalhando como garçom. Domingo, eu pus meu terno, minha gravata, peguei lá minhas roupas, aluguei um carro bacana. Eu fui para Nova York para participar de uma feira de negócios que eu tinha me inscrito para participar. Por quê? Porque o Senhor me fez perceber que eu tinha que estar entre as pessoas que viviam o estilo de vida que eu queria viver. Não como alguém que está ali tentando parecer o que não é, no sentido de eu vou esnobar, vou gastar como quem tem. Não, não é isso. A questão é, eu tinha que andar com quem falava das coisas que eu precisava aprender. Eu tinha que ouvir conversas dos assuntos que me motivariam e coisas assim. Então eu ia para esses eventos, eu fiz um cartão da minha empresa de comércio exterior que eu tinha aberto nessa época no Brasil, e eu ia nas feiras então e perguntava se essas empresas tinham representantes no Brasil. E depois de participar de alguns desses eventos, eu acabei pegando 5 representações para o Brasil, voltei para cá e comecei a distribuir esses produtos aqui. Foi um momento muito bacana. Prestei vestibular, comecei a estudar economia em Anápolis, na UEG, Universidade Estadual de Goiás. E aí, estudando ali, eu passei a ser um universitário. Eu que era um cara que tinha abandonado a escola na 6ª série, né? Tinha abandonado a escola, fui visto como irresponsável, preguiçoso, burro, né? Sem capacidade de inteligência, porque minhas notas realmente eram péssimas. Eu cheguei a acreditar que nada disso ia dar certo para mim. Aconteceu
de, na verdade, eu estar no meio de pessoas que não sabiam quem eu era. Eu era aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Um jovem que tinha agora entrado para a universidade, eu prestei vestibular, passei, porque eu parei de ir para a escola para estudar o que me interessava. E aqui um segredo. O Senhor me deu a coragem de abandonar os estudos, e eu não encorajo ninguém a fazer isso, é muito melhor entender como usar os estudos para acelerar os processos, mas naquele tempo eu não tinha internet, não tinha YouTube para fazer cursos e nada disso, eu simplesmente abandonei a escola e passei a estudar coisas que me interessavam, porque eu entendi que Deus é quem me daria a direção das coisas que eu precisava estudar. Vou dizer que se você tem estágios na sua vida, tá? Etapas. Não é porque você vai fazer bolo gelado para terminar de pagar as despesas do mês que você vai fazer isso para a vida toda. Talvez seja apenas um estágio para te financiar para o próximo. Financiar um curso, um período que você vai estudar alguma coisa. Mas talvez a sua pequena produção de bolo gelado vai te levar a ter uma rede de confeitarias ou de algum negócio relacionado a isso. Quem vai te dar a direção é o Senhor. O que Ele quer com você é intimidade que revela os próximos passos. Tem um vídeo que eu gosto muito, eu vou recomendar que você veja depois, se tiver o seu celular quiser tirar foto aí, um print da tela. Tem um vídeo que chama Você se atreve a sonhar, e tem uma versão em português dele. Você clica, um vídeo de mais ou menos 7 minutos. Ele é muito bacana, porque ele fala justamente de processos como esse. Na minha época eu nem via um vídeo como esse, porque não existia, né? Mas hoje esse vídeo reflete muito sobre o momento de rompimento que a gente precisa, inclusive para deixar as coisas velhas e avançar para as coisas novas que o Senhor tem para nós. E aqui ele fala do passado, tá com S só porque em espanhol, tá? Passado, presente e futuro. E aqui ele mostra justamente esse processo da zona de conforto. E eu tenho medo de sair da zona de conforto, a maioria das pessoas tem medo de sair da zona de conforto. O que ele mostra é justamente isso que a Bíblia está dizendo: saia da zona de conforto. Porque, na verdade, quando você sai da zona de conforto, você não cai num despenhadeiro. Na verdade, quando você sai da sua zona de conforto, você amplia a zona de conforto. Então, o que o Senhor quer? Ele quer que você se sinta à vontade nos próximos níveis, nos próximos estágios. Agora, olha que curioso. Lá na palavra do Senhor, lá em Gênesis, ou em Êxodo, quando o Senhor fala para o povo de Israel sobre a terra prometida e que ele vai conduzir o povo para lá, o Senhor fala assim: eu vou levar vocês para a terra prometida. Porém, eu não vou lá darei toda de uma vez. Ou seja, o Senhor disse que apesar da terra ser deles, não entregaria para eles de uma vez. E falou assim: mas à medida em que vocês forem crescendo, eu vou expulsando os povos de diante de vós. E a Bíblia diz que o Senhor fala para ele que iria mandar vespas, vespões, né? E qualquer outras coisas, inclusive da natureza, para expulsar os inimigos que estavam ocupando a terra. Mas olha que curioso, o Senhor diz: eu não vou dar a terra de uma vez, para que porventura você sendo pequeno não consiga ocupar aquela terra e a terra fértil se torne desértica e nem as feras do campo multiplicando-se venham contra você. O que quer dizer é que mesmo a terra prometida, ou seja, o seu próximo estágio, os estágios que o Senhor tem para você no futuro, se você não estiver com a estrutura preparada para assumir, não estiver grande como um povo, suficiente para ocupar aquela terra que outros plantaram, cultivaram, está pronta para você. Se você não estiver pronto para isso, essa terra, aquela bênção pode se tornar algo que tem um efeito justamente o inverso. As feras do campo poderiam te atacar, né? E a terra poderia se tornar infértil. São duas coisas aqui. Você cede às ameaças de alguém que não está preparado para viver emocionalmente todos os níveis que o Senhor tem para você, ou aquilo que é muito bom se torna improdutivo na sua mão. É uma terra que, apesar de maravilhosa e fértil, se torna desértica. Então, acalma o seu coração, entra na intimidade com o Senhor, deixa Ele te mostrar os próximos passos. Esse vídeo, apesar de ser secular, ele é um vídeo que fala muito bem sobre isso e eu recomendo que você tire um tempinho para assisti-lo e deixa também Deus falar com você através disso. Olha que coisa curiosa. Como será o seu futuro? Como é que o mundo faz a gente pensar no futuro? Olhar para o passado, olhar para o seu presente e ver onde é que vai dar. O futuro é algo incerto, é um acidente. Quero abrir uma pausa aqui para a próxima etapa, antes do que eu vou mostrar mais adiante, e quero fazer uma pergunta para vocês, porque a razão dessa mentoria não é para a gente falar sozinho, né? E nem é uma pregação de culto.
eu queria ouvir de vocês aqui. Quantos de vocês já tiveram a sensação de, no fundo, no seu coração, na sua mente, você visualiza coisas maiores, mas se sente frustrado porque parece que você não tem as ferramentas certas ou se sente incapaz de alcançar esse futuro brilhante que já está aí no seu coração e na sua mente? Queria que você me respondesse. Se você vive esse drama, se você já viveu isso, manifesta aí, fala eu, levanta a mãozinha lá, né? Mas, segunda pergunta, quantos de vocês sentem às vezes que isso aqui é a roda da vida? O meu futuro é um acidente, ele é a consequência do meu passado passando pelo meu presente e ele me joga para um futuro. Quantos de vocês pensam assim? Eu quero abrir aqui o microfone. Se você quer, até esse momento da nossa mentoria, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, quero que você fique muito à vontade para fazê-lo agora. Rapaz, eu tenho para mim aqui que eu nunca estive numa posição que acho que Deus quer para mim, entendeu? Sempre sonhei, almejei e sempre sonhei com coisas maiores. E através da mentoria do irmão e de alguns outros irmãos também que eu ando acompanhando, que eu procuro acompanhar todas, né? Eu tenho notado um diferencial, que é o quê? É aquilo que o irmão acabou de falar. Se não passarmos pelo processo, é capaz de chegar lá na frente e não ser capaz de lidar com a situação. Então, eu creio que Deus está me preparando nisso. Se eu quero mudanças, eu tenho que passar pelos processos. Eu tenho que pedir direcionamento dele, é lógico, porque sem ele a gente não consegue passar por processo nenhum. Então, eu tenho aprendido isso, a pedir muito a ele para me dar direcionamento e para que eu consiga passar por esses processos certinho para chegar lá na frente e ser uma pessoa que eu não vou, como eu posso dizer, anular a bênção. Uhum. Eu tenho notado isso. E é graças a a disponibilidade dos irmãos estarem fazendo essa mentoria com a gente. Eu venho agradecer e agradeço muito a Deus pela disponibilidade dos irmãos. Amém? Mais alguém? Eu. Paz, boa noite. Boa noite. Então, essa mentoria hoje vem falando muito a respeito de uma promessa que Deus me fez esse ano, né, que Ele faria grandes coisas, grandes sonhos. Aquilo que o Senhor ministrou no começo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Né? E embaixo dessa promessa, Deus também falou que acrescentaria fé em meu coração para que eu pudesse viver essas promessas que Ele tem me feito na minha vida profissional como empreendedora. E o que eu estou passando no momento? Um momento que eu olho para tudo isso e financeiramente eu estou num processo muito difícil, né? De desemprego dentro de casa, coisas bem complicadas que foram acontecendo no decorrer desses últimos 5 meses. E eu olho para frente e eu fico imaginando como é que eu vou viver essas promessas diante desse processo que eu estou vivendo hoje. Mas eu tenho assistido as mentorias, as que eu posso, nem todas eu estou conseguindo. Mas todas as mentorias têm vindo para a minha vida como resposta de Deus, de que eu não devo desistir, porque Ele tem a promessa, e agora o Senhor falando que Ele não vai estar dando todas de uma vez só, como a terra prometida, né? Entregando tudo de uma vez. E eu tenho vivido aos poucos embaixo dessa promessa. E crendo, descansando em Deus, que Ele é fiel para cumprir as promessas na nossa vida, né? Amém. Glória a Deus por isso. Amém, pastor. Era isso que eu queria compartilhar. Mas alguém gostaria de compartilhar, fazer alguma pergunta? Eu. Pois não, Ana. Boa noite, paz do Senhor. Mas... Seguinte, Aaron, é a segunda aula que eu assisto sua, né? E quando você fala que Deus te perguntou que tipo de vida você queria levar, né? Foi uma coisa bem ousada a sua resposta. E eu entendi isso de Deus, e quando eu comecei a compartilhar isso em casa,
E com amigos, eu falo assim, ela é louca, porque eu saí de um emprego na CLT, entendeu? E foi um período que eu falava, Senhor, me mostra, que está dentro do propósito do Senhor para a minha vida, aí você não trabalha, tudo flui, não é um peso para você. E eu entrei em oração e comecei a buscar. E o Senhor foi me falando que eu gostava de fazer, o que estava no meu propósito já estava no meu coração. E eu comecei a buscar a revelação. E foi um start tão grande na minha vida, que eu sempre fui aquele medo de faltar, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo, e medo, e medo. Me deu um start, eu cheguei na empresa e fiz de uma forma que eu comuniquei a minha saída. Porque se eu fosse conversar em particular, eles iam tentar me fazer uma proposta. Eu falei, não, eu vou fazer de uma forma que eu estou comunicando. Então, assim, eu estou gatinhando ainda, né? Eu estou trabalhando como corretora de imóveis, só que Deus tem me colocado no meio dos tubarões. E, inclusive, a imobiliária que eu estou trabalhando fala assim, olha, você é o primeiro caso em 11 anos que a gente tem de imobiliária que uma pessoa que não é do ramo chega, você tem desenvoltura para falar com o cliente padrão popular ou com alto padrão, você entra nas reuniões, eu não sei explicar, Arão, eu não sei explicar. Quando acontece, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo aqui? E esse tipo de sonho que você teve para sua vida, eu me identifico demais. Porque eu quero melhor para mim, Sim. sabe? E aí, assim, só que se a gente for compartilhar isso com as pessoas que não têm a mesma visão, a gente é tido como arrogante. É verdade. Né? Então, eu falo assim, Jesus não morreu na cruz para me dar alguma coisa mais ou menos. Não, é para dar excelência. Ele foi a excelência da obra. Então, o pessoal fica assim meio constrangido, às vezes com a convicção que eu tenho de falar sobre o mercado que eu estou entrando, que eu mesmo não sei nada. Entendeu? Eu vou na cara e na coragem, na fé, a cada atendimento eu oro, falo, Espírito Santo, me dá direcionamento como atender esse cliente, porque eu fui nesse mercado, Arão, na verdade, por muito golpe que eu tomei de corretor. Sim. Então eu falei assim, eu quero ajudar, porque eu sou sozinha, sabe? Eu sou divorciada, moro sozinha, então eu sempre fui um alvo fácil para as pessoas, né? E aí, como eu sempre tive paixão por construção, essas coisas, eu falei, Senhor, eu quero levar o sonho, ajudar as pessoas a conquistar esse sonho, né? E assim, Deus tem me levado por um caminho, Arão, que eu estou assim me aperfeiçoando em formatar perfil para aprovação. Aquele casal humilde que está com o nome com restrição, que fala, não vai dar, eu falei, calma, eu vou te ajudar. E aí os corretores jogam aquele telefone de lado, não retornam mais para eles, eu falo, vamos comigo. Então, às vezes, 2, 3 meses, paciência, ó, isso você faz assim, isso você faz assado, e aí, no final, a prova. E cada vez que eu vou com eles lá assinar o contrato, eu choro junto. Você sabe, porque eu falo, para mim, isso é proposta, entendeu, Arão? Em cima disso... Quanto realiza o seu, de outros também. Em cima disso, eu falo, a prosperidade é só uma consequência. É só uma consequência. Eu tenho uma vida de muita luta, muita dificuldade, mas eu falo, eu chegar lá vai ser só uma consequência. Então, assim, eu fico bem assustada. Amém. Glória a Deus por isso. Os testemunhos nos fortalecem, nos edificam, né? É tão importante isso. Muita gente já fez coisas extraordinárias, então a gente também pode, né? Amém. É importante crer nisso. É possível, né? Minha mãe dizia uma coisa para mim. Ela falava assim, meu filho, Deus não precisa de tempo para te abençoar e mudar a sua vida. Muito provavelmente é você que está levando tempo demais para entender o que precisa ser entendido. Né? Então, na verdade, como é que a gente resolve isso? Entrando na intimidade com Deus. E a intimidade com o Espírito Santo invade todas as áreas da nossa vida. Ou melhor, não invade porque não invade nada, né? A gente aqui convida. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Entra na minha casa, faz a limpeza necessária, Senhor, muda os móveis, se tiver sofá para jogar fora, joga, me dá um novo, no sentido espiritual, falando de nova mentalidade, todas as áreas da nossa vida. O Senhor precisa ter a liberdade de entrar na nossa intimidade. E quando fala a palavra de Deus que a verdade nos libertará, né, e conhecereis a verdade nos libertará, a gente sabe que é o Senhor Jesus. Mas o que o Senhor também está dizendo é que é a verdade que nós precisamos saber de nós mesmos também. Eu preciso encarar que existem coisas boas em mim para melhorar, características, habilidades, e que o diabo tentou apagar, mas eu também preciso reconhecer que existem coisas más, coisas ruins que eu preciso eliminar da minha vida. Né? Então,
nós precisamos deixar o Senhor realmente fazer essa obra na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, né? E olha que curioso, minha mãe foi me contar a história de quem desenvolveu o arado, né? E ele falou, olha, teve uma pessoa cristã, ele estava em uma situação muito difícil, o Senhor deu para ele em sonho, ele sonhou com um arado de terra, com disco, arado de disco. E ele foi lá e fez e patenteou e vive da patente até hoje. Imaginam a invenção dele, quantas outras não surgiram a partir do arado de disco, né? O Senhor pode te dar a visão de um design de frasco de perfume essa noite. E aí a gente vai lá, pega esse desenho que a gente visualizou de um frasco de perfume, desenha, registra isso, faz a patente e visita fábricas de perfume com isso debaixo do braço, de vidro, e vai lá e propõe, de repente uma fábrica de perfume adota aquele frasco e vai vender por décadas. E você vai receber royalties, direitos autorais por algo que o Senhor te deu numa visão da noite para o dia. E você vai viver para o resto da vida, talvez a geração depois da sua, com algo que o Senhor te deu como revelação. Eu te pergunto, a cada um de nós aqui, o Senhor precisa de tempo para mudar a nossa vida? Ou o que nós precisamos é de revelação? A revelação não necessariamente de um frasco de perfume, ou de um disco de arado, ou alguma invenção nova. Mas muitas vezes a revelação que Ele vai nos dar é de algum hábito que precisa mudar. É de mudar a minha atitude em relação a estudos que eu tenho que fazer para a área que eu quero entrar. Se eu decidir ser médico, eu posso ser médico. A questão é, estou disposto a passar pelos processos para me tornar um médico? Né? Eu conheci pessoas que deixaram carreiras brilhantes no mercado financeiro para fazer outras coisas que não tinha nada a ver com isso. Né? Tem gente que deixou o mercado financeiro em Nova York e foi montar uma banca, uma barraca de aluguel de cilindros de mergulho no Caribe. Ele falou, não, eu quero pé na areia, quero viver na praia. Ela foi passear na praia, adorou e falou, não quero outra vida. Eu largou tudo lá em Nova York e foi alugar cilindro, dar aula de mergulho e viver de scuba diving. Qual é o desejo que está no seu coração? O que é que te alegra? Agora eu vou falar uma coisa, o diabo vai tentar te enganar com coisas que parecem ser o que Deus tem para você. Então fica atento. Evite materializar o sonho. Por exemplo, citei isso da outra vez, né? Eu desejava muito poder comprar um carro zero, um carro bacana. E aí, na época, os carros eram Monza, Diplomata, SK Deserter, né? Caminhonete, maravilhosa para a minha época, e eu era um office boy. Era impossível para mim ter uma coisa daquela. Mas eu desejava muito. Mas imagina que eu tivesse materializado os meus desejos naqueles carros. Hoje eu posso comprar qualquer um deles. Aliás, um office boy pode comprar qualquer um desses carros com 2, 3 meses de salário, porque alguns são velhos e não vale nada. A pergunta é, eu realmente desejava o Diplomata, o Monza ou aquelas caminhonetes? Ou meu desejo era de poder um dia entrar numa concessionária e poder comprar um carro zero que eu quisesse? Então identifique, o que o Senhor vai te dar é conceitual. Não é tão objetivo e material. Ele não vai te inspirar, de repente, com uma Land Rover maravilhosa hoje. Aquilo lá é uma representação do desejo da prosperidade. E você pode alcançá-lo. Mas cuidado para não achar que é isso que realmente você deseja. Eu já tive fase na minha vida que ter uma mobilete, alguns aqui nem sabem o que é isso, provavelmente, ter uma mobilete era um símbolo de prosperidade para mim, imagina, né? E eu fiquei muito frustrado porque eu nunca consegui comprar uma mobilete, até o dia que eu entendi que eu não queria mobilete, eu queria a diversão que uma mobilete proporcionava naquela época, né? E hoje pode ser de outras formas. Mas o grande ponto aqui, não deixe o diabo te enganar com coisas que parecem ser. A outra coisa, tente não ajudar Deus te ajudar. Uma vez ouvi o Senhor falando isso para mim. Para de tentar me ajudar, te ajudar. Quieta. Na ansiedade, a gente sai fazendo um monte de coisa para ver. Bom, já que o Senhor é dono do ouro e da prata e Ele age no coração das pessoas, eu vou abrir uma loja aqui e o Senhor faz a fila de cliente para vir comprar de mim, eu vou prosperar. E eu vou dizer que eu já tive um verdurão, né, já tive uma confecção. O meu sonho era arrebentar de vender e ficar muito rico com tudo aquilo. Graças a Deus não deu certo. Mas só hoje eu falo graças a Deus. Porque durante o drama de ter que fechar aqueles negócios, foi muito dolorido. Foi muito angustiante. Muito angustiante. Mas a questão é que nada
do que eu vivi. Inclusive, o que ficou para trás foi inútil. O Senhor aproveitou. Eu lembro de ir para o Ceasa fazer compras de verduras, legumes para o verdurão. 5 da manhã eu tinha que estar lá, saindo do Ceasa para correr para o verdurão para abrir às 7 da manhã com tudo aquilo pronto. Né? Era o drama daquela realidade. Eu lembro que aquilo lá parece que se perdeu. Que razão tem para aquilo? Para que aquilo agrega na minha vida? E houve tempos em que eu entendi para o que agregou. O meu tempo de office boy, as pessoas que eu conhecia, as coisas que aconteceram comigo. Não tem nada desperdiçado quando você crê que esse Deus maravilhoso, seu Pai, cuida de tudo para você. E Ele te dá uma promessa para você descansar nisso. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com a sua vontade. O que Ele quer que você faça é viva na intimidade com Ele. O Senhor está fazendo com que tudo converja para aquilo que Ele está propondo para você e construindo para você. Isso vale para todos nós, em qualquer idade, em qualquer circunstância. Aqui tem uma pessoa que está assim como HPG42, eu não sei o nome, mas fala, eu quero sua mãe para mim. Gente, minha mãe faleceu e minha mãe continua, entre aspas, falando mesmo depois de partir. Porque ela foi uma mulher de Deus, viveu na presença do Senhor e deixou esses conceitos, obrigado, deixou esses conceitos que hoje continuam falando e sendo testemunho para vocês. Sabe de uma coisa? Tudo que você está vivendo hoje pode ser usado para que você, assim como a minha mãe, deixe um legado em pessoas que são de outras gerações que você ainda não conheceu. Enquanto Jesus não volta, o Senhor está construindo a sua história. E a sua história, as suas palavras, os seus conselhos, suas opiniões, sua influência, o seu trabalho com seus filhos, com amigos ou com amigos dos seus filhos, todos serão impactados por tudo que você vive. Não há nada desprezível na sua vida pelo Senhor. E se houve alguma coisa ruim, se teve alguma coisa desastrosa nos seus passos, não deixe o diabo te convencer do contrário. Eu quero te dizer, o Senhor vai usar até aquilo que é desastroso para que ele seja revelado. E a sua história de vida revele esse Deus amoroso, poderoso, bondoso, que ama e que cuida de nós. Que o Senhor faça isso na sua vida, que você desfrute o processo. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo do processo, não fuja do processo. Pelo contrário, tenha aquela atitude de mergulho, eu vou mergulhar no processo. Meu Deus, mas o mundo está caindo em cima de mim. Um monte de ação trabalhista, dívida com o credor, não deu certo meu negócio, eu estou quebrando. Quebre no Senhor. Se tiver que chorar, chore. Vai jejuar com dor da perda do negócio, tem que fechar. Se sentir humilhado, humilhada, frustrado, criticado. Não deixe isso te abalar. Creia que isso é parte de um processo poderoso do Senhor na sua vida. Ele quer fortalecer os seus músculos. Ele quer te dar o crescimento e a capacidade e o encorpar você de tal forma que você receba uma terra fértil que alguém plantou, cultivou e vai ser entregue para você. O Senhor falou, você vai morar em casas que você não construiu. Você vai colher frutos de árvores que você não plantou. Talvez seja impossível visualizar isso hoje como uma realidade diante da realidade que você vive hoje. Mas o Senhor não trabalha com essa realidade. O que o Senhor faz é, Ele te propõe a realidade dEle, que é primeiro espiritual. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos um corpo. O mundo se vê como um corpo tentando conectar a alma com o espiritual e ser um ser espiritual. Já viu como é que o mundo fala dessas coisas? Nossa, como você é espiritualizado. Eles acham que a gente é um pedaço de carne, né? Um corpo que tem que alinhar um monte de as coisas, alinhar os astros, entrar numa sintonia de uma vida vazia na mente, para então se conectar com o espiritual. Como o diabo está enganado essas pessoas? Deixa eu falar o que você é, meu irmão e minha irmã. Você é espírito. As coisas, para mim, para você, acontecem primeiro no âmbito espiritual. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual. Por isso o Senhor quer te levar a entrar, a mergulhar no mundo da fé, no mundo das coisas invisíveis. E essas coisas começam a se materializar na vida prática, na vida secular. Sabe por quê? Porque Ele está te preparando para coisas superiores. E você vai passar pelo processo. Então não fuja do processo. Mergulhe no processo. Eu vou me atrever a dizer, alegre-se no processo, ainda que essa alegria envolva choro e a dor de perdas.
Não vai ter nada desperdiçado na sua história de vida. Deixa o Senhor usar você. Deixa o Senhor usar a sua história. Entrega a história da sua vida para Ele. Deixa Ele fazer o sucesso da sua vida. Para que um dia, ao olharem para tudo que você vive, faz e tem, como família ou bens e propriedades, as pessoas vão dizer, nossa, olha o que Deus faz na vida daqueles que dependem dEle. Olha o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Eu não tenho dúvida de que se você está aqui hoje, nós estamos aqui em 39 pessoas. Eu não acredito que alguém que devia estar aqui não esteja. Eu queria que cada um de vocês pense numa enxada. Tudo que está sendo dito aqui puxa para você. Esquece a pá. A pá a gente pega e joga para o outro. Mas aí essa pá você vai usar depois. Encaminha a live para as pessoas, para eles também aprenderem e compartilharem e viverem a graça do Senhor. Mas você que está aqui, puxa como uma enxada tudo isso para você e fala, Senhor, eu não sei o que disso aqui que está sendo falado é para mim. Mas tudo que for para mim eu quero aproveitar. E eu sei que algumas coisas são para hoje e outras eu só vou entender no processo lá mais na frente. Mas que isso fique fervendo no meu coração. E seja latente na minha mente. E que na intimidade com o Espírito Santo de Deus eu possa viver o processo. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom que é difícil. Algumas coisas na vida têm que ser difícil. Porque se fosse fácil, não te pagaria o que vão te pagar. Busque e tenha conhecimento pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar. Anote isso. Saiba de coisas. Busque conhecimentos que você possa vender. Busque conhecimentos que para outras pessoas terão que pagar para você. Quer seja com uma assinatura em algum aplicativo que você criou, ou num canal que você vai ter, ou qualquer que seja a ferramenta que o Senhor vai te dar, mas vai te dar como uma consultoria que as pessoas pagam caro para te ouvir ou para resolver os problemas deles. Mas o Senhor vai te trazer coisas valiosas. Como diz o pastor Aloísio, o Senhor vai revelar tesouros ocultos que você talvez ainda não viu. Outra coisa, é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Se você trabalha com vendas, não fique frustrado com seu amigo que não compra de você. É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amigo acha que já te conhece. Ele já criou um rótulo. E você fala, olha, eu trabalho com investimentos, eu cuido de investimentos, por exemplo. Né? Eu falo, o quê? Você... Luciano, trabalha com tal coisa? Que, rapaz, te conheço. Desde criança, rapaz. Seu negócio é jogar futebol. Ou qualquer outra coisa. Porque eles acham que nos conhecem. Só que eles conhecem naquilo que o mundo nos fez ser. Lembra de uma coisa? Deus nos forma, o diabo nos deforma, através da sociedade, nos corrompe, e Jesus nos reforma, ou transforma. Qual é essa transformação que o Senhor faz em mim e em você? O transformar é voltar à forma que Deus te fez. E qual é a forma? Imagem e semelhança. Você é filho. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para grandes coisas. E é para isso que o Senhor te criou. E essa é a sua identidade. Esta é a sua identidade. É isso que você é. Só que quando você rompe com aquilo que você estava sendo temporariamente por essa corrupção no mundo, e você resolve romper e viver a identidade que o Senhor tem para você, algumas pessoas vão falar assim, nossa, que falsidade, você não é isso, está fingindo que é. Só que muitas vezes não é as pessoas que vão falar, é o diabo que vai falar na primeira pessoa e você vai achar que é você. Nossa, me sinto uma farsa. Nossa, isso aqui não é para mim. Nossa, se as pessoas descobrirem que eu não sou desse mundo aqui, desse meio, será que vai ter chance para mim? E aí alguém que testemunhou aqui sobre os imóveis, né? Ana, se não me engano. Ana, ninguém acredita em você como corretora de imóvel, por exemplo, não tem que acreditar mesmo. Quem tem que acreditar em você é quem vai ser seu cliente, não é? Mas a questão é, de repente você está no evento e fala, gente, não era para eu estar aqui, eu não sou desse mundo, eu nunca vendi imóvel, eu sou um improvável aqui. Ótimo, deixa Deus te usar e fazer loucuras através de você. Mas alguém gostaria de dizer alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, ou testemunhar algo? Amém, Rodrigo. Obrigado. Muito bem. Darlene. Isso. É verdade, eu tenho feito bons amigos. Darlene, né? Meus irmãos, é isso. Que o Senhor possa te dar aquilo que Ele tem reservado para você. Vou dar sequência aqui na nossa
nos próximos slides a gente vai explorar um pouquinho mais algumas dessas coisas que o Senhor faz, né? Então, como será o seu futuro? Ele será um acidente, consequência do seu passado, das coisas que você fez, de certo ou de errado? Não, você tem mais controle sobre o seu futuro do que você imagina. A proposta do Senhor não é essa aqui, ó. Pega o passado, alinha com o presente e vai ver onde dá. A proposta do Senhor é essa aqui, ó. Esquece o seu passado, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. O que o Senhor quer é que você entre lá no seu futuro, visualize o seu futuro e aí traga para o presente. Essa seta devia ser a de cima, aponta para o futuro. Você vai lá na frente e visualiza o futuro. E essa seta que volta para o presente, ela é qual é o processo pelo qual eu tenho que passar para viver o futuro que eu visualizei, que eu vi que o Senhor tem para mim. Talvez seja se inscrever para um curso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faça cursos gratuitos. Ah, mas o meu curso é caro, eu não tenho como fazer. Creia, prepare-se, procurem alguém que tem talvez os recursos para te financiar e fala assim, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer medicina. Eu tenho talento, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho que fazer, quero fazer arquitetura. Ou eu tenho um projeto aqui de negócios e você vai buscar os recursos. Ok? Vá buscar os recursos. Minha mãe patrocinou algumas pessoas, né, que queriam estudar, crianças, né? E os pais não podiam pagar, ela ia lá, fazia compra de papelaria, né? Comprava material e dava, porque minha mãe, o material de estudo dela quando era criança, lá em Ouro Verde, né, interior de Goiás, ali perto de Anápolis, o caderno dela era o resto das folhas de caderno dos conhecidos do ano anterior. Sobraram folhas, ela montava o caderninho dela com as sobras. E os lápis da minha mãe nunca teve um lápis novo quando era criança. Todos eram resto, toco de lápis, pedaço de lápis de resto que algumas pessoas davam então para ela. Então, mas ela queria muito estudar, né? E ela prestou concurso, foi funcionária do Itaú, depois prestou concurso do Banco do Brasil, teve uma carreira maravilhosa no banco, sustentou a gente ali, foi muito feliz no banco, mas o presente da minha mãe na época foi difícil. Minha mãe só conheceu a mãe dela aos 14 anos. Minha mãe foi fruto de uma gravidez indesejada em 1950. Imagina o drama para minha avó e para minha mãe, né? Mas a minha mãe dizia o seguinte, diante de todas as angústias e sofrimentos, ela disse, meu filho, não dê lugar para depressão, não deixe o diabo te enganar, né? Não dê lugar para sofrimento. Eu tenho todas as razões do mundo para ser a mais infeliz das mulheres. Mas eu também tenho todas as razões do mundo para ser a mais feliz das mulheres. Eu escolho ser feliz, ainda que com dificuldade. E ela dizia, ser feliz é uma decisão. Assim como perdoar é uma decisão, não é um sentimento, né? A gente tem ouvido muito na nossa igreja, os nossos pastores nos ensinando tanto sobre isso, sobre perdão, sobre as revoluções da nossa vida. Tem coisa na vida que você não pode esperar um sentimento. Você não pode esperar ter um dia perfeito. Você tem que decidir. Vá lá e faça. E Deus falou para Abraão, vá para uma terra que eu te mostrarei. É na caminhada que o Senhor iria mostrando passo a passo, cidade a cidade, desafio por desafio. O Senhor apenas inspirou com grandes coisas, dizendo que de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Que dele sairiam reis e nobres. Ok? Mas ele não entrou nas minúcias do sucesso e das experiências de Abraão, nem dos descendentes. No caso de Jacó, ele teve que sair fugido, perseguido pelo irmão, para não morrer, e ele fala para o Senhor, faz uma oração para o Senhor, depois vocês revisam lá a história de Jacó, e o Senhor, então, abençoa o caminho dele, a prosperidade dele, toda a história, e transformou, mudou o nome dele para Israel, e todos nós sabemos aqui o que significa Israel, inclusive para nós, né, essa mudança. E, por fim, a história de José, que foi na marra, né? Porque o Senhor tinha um propósito a cumprir. E como José estava ali na zona de conforto, de ser um filho paparicado, com tudo na mão, o Senhor falou assim, vem cá, menino, eu vou dar um jeito em você. Então, se de repente você quebrou, ou teve a experiência de ser demitido, ou de alguma coisa complicada na sua vida, pode ser Deus dando essa forçadinha, seus irmãos te vendendo, para te levar para o lugar onde o Senhor quer te fazer rei e governante, tá? Que o Senhor te abençoe nisso, meu irmão. Vá lá na frente, vá no futuro. Vai no mundo, vai lá no âmbito das coisas invisíveis que o Senhor tem para você.
E aí você volta aqui para o status atual. E é muito importante você ser honesto com você mesmo. Qual é o meu status hoje? Em que posição me encontro? Qual é a minha realidade? Se eu tiver que arrumar um emprego, até que não tem nada a ver comigo, mas que vai pagar as contas, enquanto eu me preparo para os próximos estágios, eu vou fazer. Deixa o Senhor te orientar nisso. Você, então, vai no futuro, já sabe para onde você vai. Vem para o presente e identifica o estágio que você está. E agora você traça essa linha entre o presente, a minha realidade hoje, e aquilo que eu vou viver, que eu vou desfrutar, o que eu preciso fazer. Eu preciso voltar a estudar? Eu preciso fazer um curso? Estudar, a gente fala estudar, é tão vago, que às vezes é igual falar que vai para o céu. Aí tem gente que tem imagem do céu, um lugar branquinho, cheio de nuvenzinha branca, de anjinhos loiros de cabelo enroladinho, tocando harpa e um lugar monótono sem graça. Gente, se Deus fez os peixes com tantas cores tremendas, corais extraordinários no oceano, aves com cantos e cores tremendas, flores com os aromas e suas características, tudo isso para acabar, imagina o que ele tem na eternidade. Se tudo isso aqui é para acabar, imagine o que o Senhor tem para nós na eternidade. Então o céu, é impossível da gente saber o que ele é, porque ele é certamente extraordinário, além da nossa capacidade. Certo? O Senhor nos traz para o nosso presente e nos faz sonhar. Porque quando a gente sonha, nós estamos treinando para o reino eterno do Senhor. Quando a gente vai no mundo das coisas invisíveis, no mundo da fé, e a gente visualiza e embarca nessa coisa do que Deus nos faz visualizar para a nossa vida, nós estamos nos preparando para essa coisa de enxergar o céu. E vou dizer uma coisa, a vida não pode ser perfeita aqui na Terra. Porque se tudo correr tudo bem, debaixo do seu controle, como talvez você gostaria que fosse, você controlando, tiver que ter controle de tudo, talvez você não vai querer ir para o céu. Que a vida aqui está boa demais. Então, deixa eu te falar, nós vamos estar permanentemente inconformados com alguma coisa, porque a nossa pátria nos espera. Nós somos do céu. E por isso as coisas do céu vão ocupar a sua mente. Os seus projetos de vida envolvem coisas elevadas. Se você entender isso, você vai viver o que Deus tem para você. Qual que é o processo aqui, então? Eu desejo o meu futuro, eu entendo o meu status e eu identifico quais são os processos para eu viver a vida que eu quero viver. E, por fim, eu vou fazer acontecer, ou seja, eu vou para um plano de ação. Se eu tiver que voltar para a faculdade e fazer um novo curso, eu vou. Mas se eu tiver que fazer assinatura numa plataforma de educação online, né? No LinkedIn tem cursos tremendos, você pode fazer uma assinatura, tem cursos de tudo que você imaginar. Né? Inclusive, como fazer uma apresentação bonita, que é bem diferente da minha aqui, né? Mas como fazer uma apresentação bonita. Você pode ser alguém que monta empresa só para fazer a apresentação. Se você fizer isso, me avisa que eu vou te contratar, te passo as apresentações e você faz elas ficarem mais bonitinhas, tá? Mas você pode fazer isso. Vamos supor que você fala, eu quero montar uma serralheria e eu vou montar um negócio interessante. Eu quero fazer churrasqueiras uruguaias, as famosas, os parrilheiros. E eu vou ser o maior produtor disso no Brasil. Você pode. Você pode. Se é isso que o Senhor pôs no seu coração, você vai. Agora, pode ser que você vai ser um sucesso nisso apenas para descobrir depois que era só um estágio e você vai ser dono de uma mega indústria de coisas que você nem é capaz de imaginar hoje. Portanto, enjoy the ride, como dizem em inglês, né? Desfrute a corrida, a jornada. Porque o caminho vai ter quebra-molas e buracos na estrada. Mas posso falar uma coisa? A viagem, a alegria da viagem não é só o destino, não. É todo o processo disso. Você entenda que nós servimos um Deus de processo. A gente acha que ele é o Deus da bênção. E sim, mas a bênção, ela é só o fruto da árvore. Nós somos de um Deus que tem alegria e se alegra no processo. Que eu e você possamos nos alegrar cada dia mais nos processos que o Senhor tem para nós. Nós temos aqui 9 minutos para terminar. Quero abrir para vocês ainda para qualquer comentário, dúvida, coisa específica. Mas eu vou finalizar aqui rapidamente. Oi, Arão. Uma última experiência. Eu, como eu falei para vocês, eu era garçom, né, lá em Boston. Já tive empresa de faxina, já fui pintor, fui entregador de pizza,
uma série de coisas, qualquer assentador de piso, qualquer coisa legal eu faria, né? E foi uma bênção para mim. Mas essas coisas apenas financiaram coisas que eu fiz depois. Quando eu mudei de Boston para o Texas, eu já tinha vindo para o Brasil com a minha empresa de comércio exterior, eu tive que fechá-la porque o dólar disparou, eu falei, eu vou reabri-la nos Estados Unidos, talvez tentar pegar um visto de trabalho. Fui para o Texas, montei uma empresa de faxina, em 6 meses já estava ganhando em torno de $1.000 por semana, mas não era aquilo que eu queria para a minha vida, eu estava motivado pelos meus sonhos e projetos, eu percebi que a comunidade brasileira em Austin, no Texas, estava crescendo muito, não tinha negócios para eles, não tinha corretora de seguros, casa de câmbio, loja brasileira, agência de viagem, eles iam para Dallas ou para Houston, para San Antonio, para fazer essas coisas. E eu falei, vou ser o rei dos brasileiros aqui. E eu falei, qual que é o processo? Eu já visualizei tudo. Agora, qual que é o processo? Eu tenho que fazer curso. Então, me inscrevi num curso de agente de viagem. Você vê que hoje nem precisa disso, que acabou essa indústria de agente de viagens praticamente, né? Mudou muito. Mas eu comecei a fazer um curso de agente de viagens, porque com o curso eu poderia montar minha agência. Eu precisaria de 2 coisas. O curso e ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Então, eu tinha que fazer o curso primeiro, arrumar emprego, talvez uma agência de viagem para aprender mais a prática. Tinha uma empresa de faxina que poderia financiar esse projeto. E eu fui, então, caminhando nesse sentido. E aí, no auge de tudo isso, eu ia fazer um curso de corretor de seguros para montar corretora e curso na área de câmbio para montar uma casa de câmbio. Olha que coisa curiosa, estava tudo bem traçado, quando, na verdade, o senhor me apresentou para o dono da seguradora, que conhecia minha história, e falou, vi você, espírito empreendedor, mesmo tendo quebrado, fechado o negócio, você está aí cheio de projetos, você é um otimista, espírito empreendedor. Segundo, a sua facilidade para aprender línguas. Eu aprendi inglês, espanhol, sem ir para a escola. Eu aprendi como uma criança. Eu pedi para o senhor me dar o dom de línguas. Eu queria aprender a falar como uma criança aprende qualquer idioma. Aquela história. Você chega na Grécia, tem criança de 4 anos de idade que fala grego. Você explica isso. O menino tem 4 anos de idade e fala grego. Claro, é natural para ele. Né? E se fala mandarim também, assim como falar português, que é uma das línguas mais difíceis do mundo. Então, você e eu somos capazes de aprender qualquer coisa, inclusive idiomas complexos. Mas a gente tem que ter a mentalidade de criança. E ele falou, você tem facilidade com línguas. E terceiro, sua habilidade para se adaptar a novas culturas. Mas sabe o que é isso? Ele estava traduzindo. Na verdade, é a capacidade de largar tudo, chutar o balde e fazer as mudanças necessárias. Eu fui para os Estados Unidos para revolucionar a história da minha vida. Não fui para juntar dinheiro. Deixa uma dica para você. Não vá para lugar nenhum para juntar dinheiro. Vá para aprender a ganhar dinheiro e descobrir as oportunidades que Deus tem para você. Não corra para o Egito fugindo de alguma coisa. Porque o Senhor vai dizer para você o que diz o povo de Israel. Porque você foi sem a minha direção. Né? Aquilo do que você fugiu vai te alcançar. Então, nunca é como fuga. Vá como direção de Deus. Não fuja do processo com o Senhor. Entre, embarque no processo com Deus. E assim eu encerro, desejando que vocês vivam todo o processo, a alegria disso. Está aberto o microfone para a gente ouvir de vocês aqui e a gente encerrar. Espero que tenha sido bênção para vocês, como tem sido para mim viver tudo isso e compartilhar com vocês. Olá, Arão, boa noite. Boa noite. Eu sou a Valceni, tá? Eu moro em São Paulo. E foi muito aprendizado hoje, viu? O Senhor falou muito comigo. E, assim, começar de novo, já depois de uma certa idade, depois de 50, você já cumpriu um ciclo, mas você não quer ficar parada, né? Você quer começar, que é o meu caso, né? Começar em algo, empreender em algo. E eu fiquei buscando alguma coisa, pensando em alguma coisa, achava que já tinha passado, achando que já era muito tarde. Mas aí, então, aproveitei. Durante esse ano de 2000, aprendi bastante, fiz muitos cursos e pesquisando o que eu queria fazer, o que eu deveria. E aí eu entrei nesse ramo de semijoias, abri uma loja online, a coisa ainda está devagar. E aí tem hora que dá vontade de desistir, porque a coisa não anda como eu queria, estou achando que talento, e eu já fiz algumas coisas que não deram certo. E, assim, eu sei que tem um segredo, que tem uma etapa de espera. E o que você diz? Vale a pena tentar, continuar, insistir? Vale a pena... E agora eu fui desafiada. Vale a pena sim. Quando você entender que não fez tudo que podia ter feito, siga. Mas, se você entender que tem que parar, você vai ter que encarar os fatos e falar assim, eu vou parar. Mas o parar... Não é abandonar agora, tá? Não. É porque você vai identificar que tem outra coisa.
Brevemente, eu fechei recentemente uma empresa onde eu estava gastando muito dinheiro, meu sócio acabou se envolvendo com outro negócio e meio que me deixou na mão num momento em que eu não podia me envolver. Eu cometi o erro de me envolver no negócio. Eu era investidor e passei a me envolver na operação, que não era meu caso. Então, meu tempo estava sendo roubado, estava sendo distraído daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. E o Senhor falou claramente para mim, você tem um negócio X, que é a origem da sua riqueza, onde as coisas acontecem. Aí você ganha dinheiro. Você pode usar o dinheiro para investir em qualquer coisa, o dinheiro, mas não o seu tempo, não sua leitura, não seus aprendizados. Você tem que ser especialista naquilo que eu te entreguei. Mas eu tive que encarar os fatos. Eu abandonei esse negócio, eu encerrei esse negócio, paguei todo mundo que tinha que pagar ali, fazendo um esforço tremendo, né? Administrar as expectativas frustradas até de quem entrou comigo no negócio, reembolsar algumas coisas, mas eu assumi que eu tinha que fazer aquilo. Foi difícil. Uma perda grande. Eu vou dizer que daria para comprar aí algumas coisas para eu desfrutar melhor com meus filhos, né? Uma lancha, uma chácara, é um dinheiro razoável. O que eu quero dizer é que eu tive que abandonar. E eu quero dizer para você que ao fazer isso, foi poderoso, porque me liberou para focar naquilo que realmente eu tinha que focar, né? Meu negócio principal. Mas tem vezes que a gente tem que encerrar para fazer algo novo. E talvez o algo novo é arrumar um emprego e começar tudo de novo. E através daquele emprego, com a capacidade das experiências vividas, é que o Senhor vai te colocar em um lugar que você nem imaginou. Minha mãe dizia assim, ó, tem tanto executivo, tantos empresários querendo alguém como você, meu filho, mas se ele não sabe que você existe, como é que ele vai te contratar? E às vezes o que está nos impedindo de ser contratado por alguém é que a gente é teimoso em alguma coisa que o Senhor já tinha mandado a gente parar. Então, as duas coisas são verdadeiras. Persevere, mas se tiver que parar, pare, ambos no Senhor. Não, agora eu não quero trabalhar para mais ninguém, empregado de ninguém mais nada. Eu quero tocar aquilo que é meu, eu só preciso acertar, eu creio assim que eu só preciso achar o caminho. Ele está indo, está devagar, mas está indo, entendeu? E aí as estratégias o Senhor vai te dar. Entre no mundo das coisas invisíveis e pensa como a minha empresa seria um sucesso. Que tipo de divulgação? Que tipo de aliança estratégica? Que tipo de fornecedor? Que tipo de produto talvez eu mesma tenha que criar? Não é? Então o Senhor vai te conduzir nisso. Que o Senhor te abençoe. Amém. Mais alguém? Oi. Oi. Meu nome é Sueli. Oi, Agora você vai ter que orar por mim, viu? Você fez eu chorar demais. Fritou minha mente aqui, ver seus testemunhos. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Mexeu muito com o meu coração, com a minha mente. Eu tô passando uma fase, assim, de me encontrar. Eu tenho 42 anos, eu acho que eu tô perdendo muito tempo. O tempo tá passando. Eu trabalhei 15 anos na empresa e eu tive que sair da marra. Eu fui arrancada, o que eu amava, era a minha vida. E agora eu tô perdida. Mas eu penso assim, que eu não quero mais enricar os outros. Chega, eu quero enricar eu agora. Sim. Até para ajudar outras pessoas, ajudar minha família, né? Porque minha família, principalmente minha mãe tem 81 anos e mora sozinha. Eu vou ter que chegar a um ponto de eu ter que ajudá-la e cadê? Eu não estou dando conta nem de mim mesma. E assim, é direção de Deus para poder entender, igual você tem uma mãe para te incentivar, para te falar, te aconselhar, te empurrar, para orar, para te dar um caminho, né? E eu acho que eu vejo, eu não sei por onde começar. Se eu trabalho igual para os outros, eu penso assim, não, melhor trabalhar para mim mesmo, porque eu dediquei 15 anos da minha vida e eles só viraram as costas para mim, por causa de motivos bobos, de família. Então, eu falo, eu não quero passar mais isso, eu quero dedicar, eu amo trabalhar, eu acho bom demais dar resultado, eu acho que é um favor de Deus o trabalho, você viver, como o pastor Luz diz, né? Comerás do fruto do seu trabalho, ajudar os outros, ofertar, dizimar, acho que isso é vida de servo de Deus mesmo, isso é vida de crente. Então, assim, muito bom essa palavra que você nos trouxe hoje, maravilhosa, mexeu muito comigo, meu coração queimou, às vezes eu tenho que desligar, porque vocês não verem o choro que eu tive aqui agora. Então, obrigada por essa palavra, tá? Meu nome é Sueli, ore por mim, para Deus abrir minha mente para poder. Amém. O Espírito Santo te dê a direção. O melhor mentor é o Espírito Santo, viu? Então, que ele te dê essas estratégias, que ele te revele estratégias e te dê criatividade. E o Senhor te abençoe com criatividade, os irmãos aqui. Criatividade, ousadia, coragem, capacidade de sonhar, disciplina necessária para encarar os processos. Amém. Obrigada. Amém. Mas alguém? Acho que nós vamos ter que encerrar já pelo horário, né? Mas se mais alguém quiser falar aqui. O irmão que está controlando aí, quem que é? O Abner?
Irmão Arão, só agradecer mesmo. Eu- As pais, tudo bem? Deu pra gente encontrar lá em Goiânia, né? Aqui. Mas só agradecer mesmo. O senhor tem usado o irmão para fazer uma metanoia mesmo na mente da gente, né? E saber que o maior coach que existe é o Espírito Santo, né? Está dentro de nós, né? E o testemunho do irmão, né? Gerou muita fé no nosso coração, sabe? Então, esse dom de fé que o irmão tem, que o Espírito Santo deu, isso é precioso. Gerar fé no coração das pessoas de que é possível, de que é um segundo do olhar do Senhor para nós muda toda a nossa história. Então, quero agradecer e honrar o irmão por ter sido canal de Deus nas nossas vidas, viu? Muito obrigado. Amém. Bem, glória a Deus por isso. Meu irmão Arão, mais um minutinho para me falar. Ô, Abner, vamos lá. Eu comecei a conversar com o irmão aquele dia, né, no Instagram, mas eu acho que eu sou um sonhador, né? Eu sou descendente de José. Amém. Só porque eu só sonho grande. E o irmão me Tá falhando, eu acho, a sua internet. O resto do pessoal tá ouvindo ou não? Tá falhando, né? muito. E um sócio, né? E ele... A gente tá cortando? Cortou, não ouvimos você. Tá cortando? Agora melhorou? Sim, pode falar. Estou passando por um processo muito difícil na minha vida, porque eu tenho uma empresa de engenharia e meu sócio está me abandonando, né? Igual aconteceu com o irmão. E com uma dívida muito grande. E eu estou tendo praticamente que arcar com tudo sozinho, né? E o irmão me encorajou muito. Essas palavras que o irmão falou, eu estou me sentindo muito encorajado. Eu sei que o Senhor vai abrir portas, eu sei que coisas grandes vão acontecer, mas em nenhum momento eu deixei de sonhar. Né? Em nenhum momento eu parei de sonhar, eu continuo sonhando, eu sei que o Senhor vai abrir portas até em outros continentes, porque é promessa para mim, né? E eu quero ver com o irmão depois para a gente conversar melhor, né? Porque por aqui é meio difícil de conversar, eu preciso de um pouco de orientação, porque eu preciso tomar muitas decisões e eu tenho 31 anos, eu não sou tão experiente, né? Então eu preciso de um pouco de orientação de alguém experiente como o irmão, porque eu me abri com alguns irmãos e muitos nem deu muita moral, sabe? Não quis me aconselhar. E, assim, muitos nem acreditam em mim, né? Eu já estudei muito, eu tenho bastante potencial, mas eu preciso de uma orientação certa do que fazer, porque eu não quero fechar a empresa, né? Eu acho que essa não é a decisão certa. Eu acho que eu tenho que continuar na posição que eu estou, né? Porque... Vamos falar disso depois, nós vamos avançar nessa conversa depois. Eu quero deixar uma palavra para você aqui. Eu aprendi uma coisa com dívidas, que eu acabei entrando, não necessariamente causadas por mim, mas que eu preferi assumir para honrar meu nome. E um dia o senhor falou assim para mim: você não trabalharia para ganhar dinheiro pelo dinheiro, mas para manter seu nome limpo, para honrar o seu nome, sim. Então, o que o senhor me mostrou foi como eu tinha que trabalhar muito mais para gerar receita, para pagar a dívida. O senhor, na verdade, estava me ensinando a ganhar dinheiro. Amém. Sabe por que Amém. ele falou? Depois que eu pagasse toda aquela dívida, eu já tinha aprendido a ganhar dinheiro. Como não tinha mais dívida para pagar, aquele dinheiro, a partir de então, seria todo para mim. Para mim, no sentido de eu aprendi a ganhar mais. E como eu ganhei mais, a minha qualidade de vida, meu estilo de vida, tudo mudou por aquilo também. Então, muitas vezes, o senhor vai ajudar você com a motivação para a sua prosperidade. Então, a dívida, em alguns casos, funciona assim. Não estou mandando ninguém fazer dívida, não, pelo amor de Deus, hein? Entendo que Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia. Amém. Eu creio. Se você estiver disposto a honrar o nome do Senhor, o seu, o que eu faço é o seguinte: eu tenho um papel muito importante. Eu tenho que honrar o nome do Senhor, o da minha mãe e o meu. Então, se eu tenho que honrar isso, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai me abençoar, vai me ajudar a superar, vai me dar criatividade, capacidade de pagar todas as dívidas. E aí, a partir do momento que eu quitei as dívidas, o dinheiro é meu. Eu começo a trabalhar para mim. Então, que o Senhor abençoe vocês.
Então, Amém, vamos conversar. aleluia. Irmãos, vamos lá? Sim, Acho que a gente amém. no horário apertado aqui já, não é? Cadê aí o representante do pastor Rafael? Sou eu. Arão, pode finalizar. Você mesmo pode Tá bom? finalizar aí oficialmente. Eu fecho aqui a reunião. Tá joia. Muito bem. Meus irmãos, muito obrigado pelo privilégio que vocês me deram de poder acompanhá-los no dia de hoje. Me sigam lá no Instagram e vamos conversar. Dentro do possível, espero poder acompanhar vocês e continuar inspirando de alguma forma, que o Senhor possa nos usar. E a palavra diz, falando entre vós com salmos e cânticos e hinos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo, provaremos a vontade do Senhor. Que nós possamos ser pessoas que falamos entre nós com salmos e cânticos e hinos espirituais, compartilhando a obra que o Senhor tem feito em cada um através dos desafios diários. E que o Senhor, em tudo isso, nos leve a provar tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável da vontade dele. Amém? O Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus.